Não adianta procurar. Jesus é o caminho. Ele me ama como sou e também me perdoa, independente do que fiz. Ele me ama. Vida nova já me deu. Lá na cruz por mim morreu. Em teu nome eu hoje posso andar. Como é bom poder te amar, Jesus. Como é bom tua presença eu sentir. Como é bom contigo estar, meu Jesus. Posso ver a tua glória hoje aqui. Não adianta procurar. Jesus é o caminho. Não adianta procurar. Batendo em portas, caminhos errados que não levam a Deus, não. Não adianta procurar. Jesus é o caminho. Ele mesmo prometeu vida nova lá no céu, ao que permanecer firme até o final. Mas tem de bom ânimo, Jesus venceu. Tem de bom ânimo, Jesus venceu. Como é bom poder te amar, Jesus. Como é bom tua presença eu sentir. Como é bom contigo estar, meu Jesus. Posso ver a tua glória hoje aqui. Como é bom poder te amar, meu Jesus. Como é bom tua presença eu sentir. Como é bom contigo estar, meu Jesus. Posso ver a tua glória hoje aqui. Louvores ao Rei, montanha.
Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos. Firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas pra mim. Ao Rei dos Reis consagro tudo o que sou. De gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo o meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei e contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há.
pouquinho aqui, Senhor. Que não parece que nós estamos num pouquinho do céu, Senhor, quando a manifestação da Tua glória, Senhor. É poder sentir o que os anjos fazem, Senhor, sem cessar, dizendo: Santo, Santo, Santo. Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Aqueça nosso coração, Senhor. Faz nosso coração queimar diante de Ti, Senhor. Faz nosso coração nos desprender dessa noite das coisas que nos atrapalham, Senhor. Das coisas que nos impedem, Senhor. As coisas que nos faz distanciar de Ti, Senhor. Dos obstáculos que surgem. Nos ajuda, Senhor. Aqueça nosso coração. Traz as intenções do nosso coração aos Teus pés. A se render aos Teus pés. Em nome de Jesus, a nos quebrantar diante dos Teus pés. Nos quebrantar diante da cruz. O nosso nada, Senhor. Nosso tudo que nós temos. Nos faz escancarar diante de Ti, Senhor. Em nome de Jesus, possamos nos esvaziar de nós mesmos nessa noite. E nos encher da Tua graça, da Tua glória, da Tua misericórdia. Do Teu Espírito Santo que intercede por nós com gemidos inexprimíveis, Senhor. Em nome de Cristo. Liberta os que estão em cativo, Senhor. Os oprimidos. Liberta-nos, Senhor. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Traz cura ao enfermo, Senhor. Traz cura ao enfermo, Senhor. Exclamamos a Ti, Senhor. Traz resposta nessa noite, Senhor, na Tua palavra. Fala aos nossos corações. Fala aos corações abatidos. Os corações que anseiam por resposta nessa noite, Senhor. Usa a minha vida, Jesus. No nome de Cristo. Nosso Senhor, eu te peço. Eu te agradeço. Eu me coloco em Tuas mãos. Para a glória de Jesus. Para a glória de Jesus. Que o Senhor nos perdoe aqui, Senhor. Que o Senhor fale conosco como Tu queres. Eu me coloco em Teus braços, Jesus. Fala aos nossos corações nessa noite. Em nome de Jesus. E afasta de nós toda a obra do maligno, toda a obra da carne, toda a distração, as preocupações que nós entramos aqui nesse lugar, Senhor. Nos permita Te ouvir. Ter a sensibilidade de ouvir a voz do Senhor. De ouvir o Espírito Santo bradando em nós. No nome de Jesus.
No nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Que a graça de Jesus esteja conosco. Em nome de Jesus. Eu quero te convidar a você a abrir sua Bíblia no livro de 1 Reis, capítulo 19. 1 Reis, capítulo 19. Que o Senhor possa nos abençoar nessa noite. 1 Reis, capítulo 19. A partir do versículo 19. 1 Reis 19. Versículo 19. Muito bom ter os irmãos aqui conosco. Muito bom sentir a presença de Deus. Muito bom nós podemos meditar junto na palavra, louvar o Senhor. Sentir o Senhor no meio da adoração, né? O salmista diz, o Senhor passei no meio dos louvores. Muito bom. Que o Senhor continue a falar conosco aqui, em nome de Jesus. 1 Reis, capítulo 19, versículo 19. Hoje está falando com os irmãos sobre chamado. Diz assim a palavra. 1 Reis 19, 19. Então Elias saiu de lá e encontrou Eliseu, filho de Safate. Ele estava arando com 12 parelhas de bois e conduzindo a 12ª parelha. Elias o alcançou e lançou sua capa sobre ele. Eliseu deixou os bois e correu atrás de Elias. Deixa-me dar um beijo de despedida em meu pai e minha mãe. E disse, então irei contigo. Vai e volte, respondeu Elias, lembre-se do que fiz a você. E Eliseu voltou, apanhou a sua parelha de bois e os matou. Queimou o equipamento de arar para cozinhar a carne e a deu ao seu povo. E eles comeram. Depois partiu com Elias e tornando-se o seu auxiliar. Você pode sentar, irmãos, ficar com a palavra aberta, se possível. Algo muito importante para nós, a gente meditar junto aí nessa palavra. 1 Reis 19, versículo 19. Irmãos, eu quero falar sobre chamado com vocês. Chamado de Deus para nós. Chamado, algo que Deus está te convidando para fazer algo no seu reino. Onde falamos de reino, abrimos a série de lições falando do reino eterno de Jesus, né? Uma série de lições falando sobre a mensagem da cruz durante 3 meses. E eu quero falar sobre esse chamado para o reino. Chamado de servir ao Senhor, com aquilo que Ele nos entregou para servir, com aquilo que Ele nos deu, né? Como dom, chamado, talento, habilidades, para que possamos servi-lo. E falar disso é tão necessário, irmãos, que vocês vão entender no decorrer da palavra, é tão necessário que a gente tem alguns problemas, porque é difícil a gente entender que nós somos chamados para servir o reino de Deus. Se a gente for parar para prestar atenção, como o título aqui da mensagem é um coração desprendido, né? E um coração desprendido e um coração disposto, a gente tem muito apego com o nosso coração, onde estão as nossas intenções, a centralidade da vida humana, onde está escrito na Bíblia, coração tem esse símbolo de intenção humana, onde a gente armazena, né, as coisas que estão ali do ideal da vida humana, do que está dentro de nós, e que nós almejamos, que nós corremos atrás. E falar disso, desse coração que inclina para as coisas e é apegado às coisas. Coração que é apegado às coisas, apegado a pessoas. Coração que é inclinado e amarrado, né? Às vezes até algemado, aprisionado pelas coisas que nos prendem, aquilo que nós consideramos que é importante para nós. E também um coração que é disposto. Coração que é disposto a essas coisas que nós nos inclinamos mais em relação às coisas de Deus que muitas vezes nós nos inclinamos menos. Eu queria que você entendesse que às vezes a gente diz sim quando era para a gente dizer não. Vou dizer isso de novo a você. Um coração desprendido e disposto. A gente às vezes é para dizer não em algumas ocasiões da nossa vida e a gente está dizendo sim para essas ocasiões. Que nos leva a se prender a algo ou nos dispuser assim, de algo em relação a isso. E às vezes também é algo para a gente dizer não e a gente diz sim em relação às coisas da nossa vida. E com isso a gente acaba levando umas coisas que dão vamos dizer assim, uma bagunça na nossa vida. Porque uma coisa, algo que é para me dizer não, diante de um desafio, de algo que surge na minha vida, eu digo sim, aquilo ali traz problemas para mim.
se vai de contra a vontade de Deus. E algo que para mim dizer sim, e algo que para dizer não, eu digo sim, então isso bagunça a minha vida. Isso traz uns problemas e acarreta algumas questões que a gente pode até padecer por causa disso. A gente vê casos na Bíblia, pessoas que disseram sim ou não a coisas, ou chamado de Deus, ou coisas relacionadas à sua vida pessoal e trouxeram vários problemas para si. E diante disso, diante dessa dificuldade de dizer sim para o que é certo e dizer não, né, para o que é certo, ou dizer sim para o que é errado, ou dizer não para o que é errado, eu quero falar com vocês sobre a vida de Eliseu. O que tem a ver a vida de Eliseu, irmãos, em relação a um coração desprendido e a um coração que está disposto a servir a Deus? O que tem a ver Eliseu em relação a sim, em relação a não? O que tem a ver a vida de Eliseu em relação do que o coração dele está disposto e o coração dele está desprendido para as coisas de Deus? O que a gente aprende com a vida de Eliseu? Na Bíblia nós encontramos vários personagens, várias pessoas em relação às suas vidas, a quais entregaram para Deus dizendo sim e se dispuseram, deixaram suas coisas, deixaram para servir a Deus de um chamado integral, largaram tudo, abandonaram tudo para servir ao Senhor, por exemplo, como Abraão, no Antigo Testamento, como Davi, como outros e outros, todos eles, como Moisés, como, enfim, largaram, abandonaram alguma coisa. E no Novo Testamento, os apóstolos, pescadores, médico, coletor da banca de impostos, enfim, vários e vários e vários para seguir Jesus. E você também, eu tenho certeza que em algum momento, algum episódio da sua vida, você deve ter largado alguma coisa. Você se inclinou mais para um coração desprendido e disposto em relação às coisas de Deus. Você se inclinou mais e talvez se afastou mais de algumas coisas. Ou está com algum problema nessa situação, né? Dizendo sim ao que é para dizer não, ou dizer não o que é para dizer sim em relação às coisas de Deus ou alguma coisa da vida pessoal. E a vida de Eliseu nos traz algumas lições, irmãos. Eu queria que você atentasse comigo aqui algumas características importantes sobre a vida de Eliseu. Vale a pena a gente lembrar que Eliseu ele foi o sucessor de Elias, um profeta para aquela geração, vivia nas mediações do Reino Norte, ali. Viveu em um tempo importante, cerca de 560 a 600 anos ali antes de Cristo, um tempo importante para ali no período de reinados e profetas. O Eliseu ele era a ideia de um lavrador, um agricultor, tinha gado, tinha bois. O seu pai também, chamado aqui Safate, né? Aí no versículo 19, também era lavrador. E até o texto que eu li, ele nos fala que ele estava carregando aqui 12 parelhas de bois. Irmãos, quem tinha 12 parelhas de bois nesse tempo era uma pessoa que tinha uma boa condição financeira. Eliseu não era um mendigo, não era um cara que estava às margens da sociedade, não era um cara à toa, não era um que fazia nada na vida. O cara estava trabalhando, cuidando das coisas suas, do seu pai. A gente não sabe a idade de Eliseu, praticamente, a Bíblia não cita. Mas a gente sabe que foi um homem que entregou sua vida para as coisas que Deus tinha para a vida dele, que é o que a gente vai ver aqui. Eliseu, pelo menos, uma das coisas que eu estava pesquisando sobre Eliseu se aproximou praticamente assim, aproximadamente, ajudou mais ou menos umas 18 pessoas em períodos diferentes, que houveram milagres, coisas importantes aconteceram. Para você ter uma ideia, eu até trouxe aqui alguns itens de milagre que aconteceu através do ministério dele. Ele abriu o Rio Jordão, quando Elias acaba de deixar ali seu ministério levado na carruagem de fogo, né? O Rio Jordão foi dividido com a capa ali de Elias deixada. Ele fez um manancial de água, né, ser purificado em Jericó, né? Fez ali, jogou um sal ali, fez um negócio e fez um grande milagre para um povo. O azeite da viúva foi multiplicado, foi Eliseu, por meio de Eliseu, né? Deus operou por meio de Eliseu. O menino que foi morto foi ressuscitado por meio de Eliseu, Deus agindo na vida de Eliseu. Um veneno que no cozido, num prato, né, ele foi purificado por meio de Eliseu, Deus usando a vida de Eliseu. E o alimento dos profetas também foi multiplicado em um momento ali em 2 Reis, capítulo 4. Naamã é curado, né? Como não lembrar da história de Naamã, que mergulha lá 7 vezes, tal, general lá da Síria e tal. E ele ali foi curado da sua lepra por meio de Eliseu. Geazi, né, ficou leproso ali, foi um ato ali que aconteceu diante da sua incredulidade, da sua ganância. A gente conta também outro milagre, um ferro de machado que flutua, irmãos. Que negócio louco, né? Um machado flutuando assim. Eliseu, por meio de Eliseu, Deus operou.
o exército sírio ficou cego diante de um confronto, queriam prender ali, pegar Eliseu, e aquele exército ficou cego, não estava vendo nada, poder de Deus operando na vida de Eliseu. E entre outros, irmãos, mas para você ter uma ideia do quanto Eliseu foi usado para aquele tempo, do que Deus tinha para a vida dele. O que é que a gente aprende aqui? Primeira lição, como ter um coração desprendido e disposto para servir a Deus, irmãos. Observe aí o versículo 19. Em primeiro lugar, você precisa entender, irmãos. Você precisa acordar. Guarda isso. Você precisa acordar para esse chamado. Tem um coração desprendido e disposto. Você precisa acordar para esse chamado. Acordar. Guarda essa palavrinha, acordar. O versículo 19, do capítulo 19, primeiro ele diz assim: então Elias saiu de lá e encontrou Eliseu, filho de Safate. Irmãos, esse sair de lá, porque um pouquinho do texto antes, vai dizer quando Deus trata Elias que estava na caverna, preocupado com a questão da Jezabel querendo matá-lo, que afirmou que amanhã mesmo, essa hora, ele estaria morto por ter matado os profetas de Baal ali. E ele se esconde na caverna e Deus fala com ele, trata Elias e diz: olha, eu tenho várias pessoas ainda para dar continuidade a esse ministério. Então não se preocupa. Inclusive um deles é Eliseu, vai lá e unge Eliseu que vai ser teu sucessor. E aconteceu exatamente isso. Passou desse momento que Deus fala com Elias, então ele encontra Eliseu, exatamente como a ordem de Deus, né? O filho de Safate. E ele estava arando com 12 parelhas de bois e conduzindo a 12ª parelha. Elias o alcançou e lançou a sua capa sobre ele. Eu queria que você entendesse um negócio, irmãos. Por que acordar? Por que Eliseu fez acordar em relação a ter um coração desprendido, em relação a ter um coração disposto ao chamado de Deus? Por que precisamos acordar? Observe que Eliseu estava na sua vida bacana, aparelhando seus bois, cuidando das suas coisas, administrando as questões que envolvem, né, ali a sua administração, né? E de repente aparece Eliseu, diante de Eliseu aparece Elias. E ele, quando estava na 12ª parelha de boi, irmãos, um detalhe importante sobre a questão dos animais aqui, era uma parelha, era um par, né? 2 bois estavam caminhando, e eles tinham aquele instrumento, aquela ferramenta que ficava sobre os 2 bois, e uma ferramenta embaixo, que ia areia ali, da terra em si, né? E na medida que os bois estavam caminhando, estava arando a terra ali, para poder produzir o que eles tinham plantado. Então ele estava carregando 12 parelhas de boi, então ele estava carregando a 12ª, já era a última parelha de boi que ele estava arando a terra. E de repente passa Elias, né, estava ali arando os 12 e tal, e conduzindo a 12ª, e Elias alcançou e lançou a sua capa sobre ele. Irmãos, foi mais ou menos assim. Pensa Elias vendo Eliseu e lançou a capa sobre Eliseu, Elias passando, e Elias segue um caminho, só fez lançar a capa. Ele lança a capa, porque a capa representa um símbolo de autoridade, um símbolo de chamado, um símbolo de decisão também, um símbolo para a época, né, de poder, de autoridade ali, que tinha ali diante da sociedade. E ele lança a capa sobre Eliseu e ele continua caminhando, em meio a Eliseu aparelhando ali a 12ª parelha de boi, que estava arando ali a terra. E por que acordar para o chamado, irmãos? Observe que no versículo 20, o que é que Eliseu faz? Ele diz, o texto vai dizer que Eliseu deixou os bois e correu atrás de Elias. Ele deixa os bois, lembrando que o boi significa grana, finança, poder, sustento, salário, né, patrimônio. Ele deixa os bois, a capa com ele em cima, porque Elias sai, continua caminhando e só lança a capa e nem fala nada. Parece que Eliseu já sabia, dá a entender que Eliseu sabia ali do significado da capa, ou talvez o texto não fala, Deus talvez tenha falado com ele, a gente não sabe, o texto não menciona, mas ele entende a capa lançada e corre atrás de Elias. E o que é que isso traz para a gente, irmãos? Isso traz para a gente que a gente está deixando as coisas que a gente está apegado, ou que está prendendo a gente, prendendo o nosso coração, as nossas intenções, em relação ao que Deus está colocando para nós, como foi o caso de Elias jogando a capa sobre Eliseu. A gente está desprendendo
aqui foi os bois, foi sua terra, foi seu gado, foi, enfim, o seu patrimônio. A gente está deixando as coisas. Lógico que o chamado de Eliseu é uma coisa específica, um chamado específico. A gente tem diversos chamados, diversos dons, diversas coisas que Deus nos atribui. Mas a gente está deixando para poder seguir o que Deus tem. Observe que deixou a capa sobre Eliseu, Elias, e ele deixa os bois, e ele corre atrás de Elias. E uma coisa interessante que eu até coloquei aqui, o deixar as coisas, o deixar os bois aqui, Eliseu, ao ponto de deixar os bois, tomar essa atitude, significa dizer aquilo que pode nos atrapalhar. Significa dizer, porque como é que eu vou cuidar de boi, como é que eu vou cuidar de arar a terra, se Deus está me chamando para um ministério de tempo integral, por exemplo, como foi o caso de Eliseu? Como é que eu vou ficar administrando as coisas do meu pai, ou as minhas coisas, ou as coisas da minha terra, da minha casa, se Deus está me chamando para viver um ministério itinerante? Não tem como. Ou seja, eu preciso deixar aquilo que está me atrapalhando para seguir aquilo que Deus tem. E achei interessante a atitude de Elias, porque esse ato de caminhar, ele está dizendo assim, e aí, o que você quer da vida? O que você quer? Você vai vir ao meu encontro, você vai ficar aí preocupado com o que você vai fazer em relação ao que está sobre o seu cuidado. Eliseu, ele acordou, irmãos, ele despertou ali para o que Deus tinha para a vida dele, ao ponto de largar as coisas, deixar o que poderia atrapalhar de uma certa forma, e ele corre para aquilo que realmente importa. Olha que interessante, deixar o que atrapalha e correr para o que realmente importa. Deixei os bois, corri para o chamado que Deus tinha através da minha vida, qual enviou Elias. Qual o problema disso? A gente tem dificuldade, tem um coração preso para as coisas que nos atrapalham, preso de fato, amarrado. A gente está amarrado para as coisas que nos atrapalham, a gente não desprende para as coisas que nos atrapalham, a gente não deixa as coisas que nos atrapalham, e nem tampouco a gente corre atrás daquilo que Deus quer. E isso é um problema. Eu lembro, de certa forma, aqui só para vocês darem um exemplo, irmãos, eu amava música. Amava, era apaixonado por música. A minha esposa sabe, desde garota, e desde 11 anos eu tocava na igreja, eu amava música. Mas quando eu entendi meu chamado pastoral, não dá para andar com música, senão vamos arrebentar. Porque eu sou apaixonado por música. O que foi que eu fiz quando eu cheguei em Brasília, irmãos? Comecei a desfazer dos meus instrumentos, desde a Bahia para cá. Porque se eu andar com música, se eu andar com instrumento, não vai dar certo. Eu vou querer tocar. E Deus está me chamando para mim ser um instrumento. E não ser um tocador. Vocês vão ver aí vários pastores, talvez pastorearam vocês, o que for, que está envolvido com música. De repente pode ser um talento, algo que Deus deu para contribuir com a música. Mas não está certo. Eu amo esses negócios aqui, irmãos. Gosto desse negócio. Sensível a esses negócios aqui. Mas eu não posso andar com esses negócios. O que eu vou fazer? Vou deixar a palavra para fazer isso aqui, porque isso aqui é importante também para mim. Então eu larguei as coisas que poderiam me atrapalhar para poder seguir de fato qual foi o meu chamado. É como se fosse assim, eu não estou com parelha de boi, eu estou com os meus instrumentos, as minhas coisas que eu fiz a vida toda na igreja, em Maceió, onde eu congreguei, e eu deixei ali, quando eu entendi meu chamado, para poder viver, e hoje não me faz falta. De vez em quando dá uma saudade santa de querer ter um instrumento, hoje tem um violão e um cavaquinho velho lá. Mas de vez em quando dá uma saudade santa, mas eu entendi qual era o propósito que Deus tinha para a minha vida. E qual é a questão, irmão? Se a gente está apegado, se a gente é capaz de largar as coisas que nos atrapalham, e o largar as coisas que nos atrapalham, às vezes são pessoas que nos atrapalham. Os bois, as parelhas de boi de Eliseu, pode ser pessoas na sua vida. As parelhas de boi aqui pode ser, de repente, o teu trabalho. As parelhas de boi aqui, de repente, pode ser, sei lá, um relacionamento que você tem. As parelhas de boi aqui pode ser algo que você está apegado, pode ser um objeto, por exemplo. Qualquer coisa. Mas você está disponível, está disposto, está desprendido para largar o que pode te atrapalhar em relação ao que Deus tem? Você sabe por que Deus às vezes nem coloca para a gente um chamado? Porque Ele sabe que você não é capaz de desprender do que você tem. Para que perder tempo se Ele já sabe? Vou te dar um exemplo. Eu vou te oferecer a capa de Elias e você não é capaz de deixar os bois. Você não é capaz de largar pelo chamado, de correr atrás daquilo que Deus te chamou. Então não vale nem a pena. Deus, quando Ele lança um convite, é porque Ele sabe que aquilo ali vai corresponder ao seu convite, não vai ser um convite inútil. Ele sabe do coração que vai receber aquele convite. Você consegue entender, irmãos? A gente se inclina, a gente não tem a inclinação, às vezes, para as questões do que Deus está nos chamando.
E a gente se inclina para aquilo que mais atrapalha em relação para o que Deus está chamando. A gente não é capaz de correr para o que Deus tem, não é capaz de abandonar para as coisas. E a gente não é capaz de despedir das coisas que podem nos atrapalhar. Você consegue entender o que aconteceu com Eliseu? Ele diz assim, no versículo 20, a parte B. Eliseu deixou os bois e correu atrás de Elias. A parte B diz, deixa-me dar um beijo de despedida em meu pai e minha mãe. E disse, então irei contigo. Vai e volte, respondeu Elias, lembre-se do que eu fiz a você. Olha só, irmãos. Deixou os bois, porque isso aqui pode me atrapalhar. Corro para Elias, porque Elias deixou a capa comigo e caiu fora. E eu vou correr para aquilo que Deus tem para a minha vida. Eu sei o significado do meu chamado. E eu corro atrás de Elias. E depois de encontrar Elias, corre atrás de Elias. Elias, segura um pouquinho aí a onda que eu vou despedir do meu pai e da minha mãe. Olha que Elias não falou nem nada para ele até ainda. Só deixou a capa e caiu fora. Mas ele entendeu qual era o chamado dele. O que significava deixar a capa. E ele sabia quem era Elias. Então deixa-me dar um beijo, despedir do meu pai e da minha mãe, então eu irei contigo. Ele está dizendo, eu vou abandonar isso aqui. Eu vou abandonar a casa dos meus pais. Vou sair da casa dos meus pais. Eu vou dar um beijo, despedida no meu pai e na minha mãe. Eu vou deixar essas parelhas de boi, vou deixar de ser lavrador, vou deixar de cultivar a terra, vou deixar o meu ganha-pão, de repente, vou deixar meu patrimônio para viver as coisas que Deus tem para a minha vida, para viver em prol do reino de Deus. Para ser um profeta de Deus, ser um servo, ser um discípulo de Elias. Ser um auxiliar de Elias. E é interessante pensar nisso, irmãos. Ele, de fato, ele dá um beijo no seu pai, na sua mãe, e afirma que iria com Elias. Elias, ele diz assim, vai e volte e lembre-se do que eu fiz a você. O que foi que Elias fez a ele? Elias estava sendo uma pessoa usada por Deus. Naquele momento, dizendo assim, filho, eu quero que você me sirva. Eu quero que você se desprenda dessas coisas, largue essas coisas. Quando Deus chama alguém, irmãos, preste atenção no que eu vou falar para você. Quando Deus está chamando alguém, se Deus chama você, Ele está colocando ali para ver o valor que você tem em relação a Ele, o valor que Deus tem em relação a você dentro do teu coração. Se você é capaz de desprender ou não. E a gente tem problema pelo apego. Isaac ministrou aqui uma palestra, né? A gente tem problema porque a gente não é capaz de largar as coisas. Você vai ver casal que se casa aí, relacionamento, que não é capaz de largar o pai e a mãe, e dá problema. Você vai ver nas coisas da vida as pessoas que são apegadas a tantas coisas e não é capaz de desprender para amadurecer, para ter uma continuidade ali guiada por Deus. E isso dá problema, e Deus estava colocando ali Eliseu, né, provando se ele é capaz, sendo que Deus já sabia. Mas Eliseu precisava provar e mostrar que se ele seria capaz de largar tudo que ele tinha para seguir o seu chamado terino ali com Deus. Ou seja, irmãos, eu preciso acordar para o meu chamado. Tem uma imagenzinha que define legal isso. Não sei se está no ponto lá, aquela imagenzinha, você pode colocar para mim, por favor? Queria que vocês visualizassem isso aqui, que é algo importante. A imagenzinha lá que tem lá os 3 pontinhos, que eu vou falar aqui ainda sobre mais 2 lições, algo que é muito importante para nós. A imagenzinha que tem umas figurinhas aí, para você entender um ponto importante. Olha só, isso aí o pessoal da mídia fez para mim. Acordando para o chamado é o primeiro ponto, que a gente está falando aqui. Eu estava vendo um comentarista falando sobre esse assunto, um teólogo falando sobre esse assunto, estava meditando, pesquisando, e ele achei interessante, a gente não vai medir um parâmetro de idade para colocar como se fosse um princípio que nós devemos seguir como um princípio de regra, de fundamento. Mas o fato é o seguinte, que esse processo, essa ideia de medir, essa ideia de poder trazer como modelo, ou trazer para a gente poder pensar, para a gente poder meditar é legal. Não quer dizer que é um princípio, mas quer dizer que é um parâmetro que a gente tem numa questão social, como mais ou menos o estilo de vida que a gente tem, desde o nascimento até um término. É uma ideia da gente poder pensar e refletir sobre isso. E a questão é, eu achei legal essa ideia da gente poder pensar. Eu acordei para o chamado que Deus tem para a minha vida. Aí alguns autores, alguns teólogos, alguns estudiosos colocou, olha, em mais ou menos, a maioria das pessoas entre 20 e 30 anos, pesquisa apontada feita, inclusive eu faço parte desse negócio aí, que eu descobri meu chamado nesse período. Hoje eu tenho 34 anos. Então, mais ou menos 20 a 30 anos, você tem que dar um start, cara, para o chamado.
Você consegue entender isso? 20, 30 anos é um processo que a gente saiu dali daquela fase da adolescência, da juventude caminhando. Assim, a pegada que eu amadureci, esquece 18 anos de maior idade, esquece esse negócio. Mas é um período que a gente está numa fase que a gente tem que entender o que é chamado. O que é que eu vou cooperar com a igreja? O que é que Deus tem para a minha vida? Se eu não entendo assim, volto a dizer, não é um princípio, mas é um parâmetro da gente pensar que a gente está nessa fase de amadurecimento, né? Uma fase de tomar decisões. Então, se eu não acordo para o que Deus tem para a minha vida, o que é que vai acontecer comigo? Vai bagunçar tudo na sua vida. De repente você vai cuidar de boi a vida toda. De repente você vai cuidar das coisas que estão apegadas no teu coração para sempre. Vai morrer cuidando de boi. Vai morrer apegado, cuidando das coisas que você está apegado, e não é capaz de largar e correr atrás do seu chamado. Não é capaz de entender o significado da autoridade da capa. De repente você está ali, vamos colocar assim, com uns 40 anos e nem acordou para o chamado, já era para você estar em outra fase. Você consegue perceber isso, irmão? Você precisa acordar para o seu chamado. Você precisa entender seu chamado, o que é que Deus está te chamando, para viver coisas extraordinárias, para viver coisas esplêndidas. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Segundo lugar, irmãos, precisa acordar para o meu chamado. Tem um coração desprendido, tem um coração disposto. É um coração que acorda para o chamado de Deus, um coração que se entrega ao chamado de Deus. Segundo lugar, é o que está aqui, aquele pontinho ali das pedrinhas. Colocaram umas pedras ali, ali de firmar. Eu preciso me firmar no chamado. Eu me desprendo e eu me disponho ao chamado de Deus firmando. Eu já acordei, estou seguindo o chamado, estou nesse chamado, mas agora eu estou mais firme nesse chamado, que é o caminho, é o processo que eu já me entreguei uma vez, e agora é que eu estou mais firme ainda diante do que eu decidi em relação a seguir a Deus. Observe o que vai dizer aí a última parte do versículo 20, que eu li. Então, deixa eu dar um beijo de despedida no meu pai, na minha mãe, Eliseu falando, né? E disse, então, irei contigo. Aí Elias diz, vai e volte, respondeu Elias, lembre-se do que eu fiz a você. Aí o 21 vai dizer, a primeira parte vai dizer, e Eliseu voltou, apanhou sua parelha de bois e os matou. Queimou o equipamento de Ará para cozinhar a carne e a deu ao povo, e eles comeram. Queria que você entendesse um negócio aqui. Eu preciso acordar para o chamado. E eu preciso me firmar nesse chamado. O que aconteceu com Eliseu? Como é que a gente sabe que Eliseu se firmou no chamado, irmãos? Irmãos, ele pega um par de boi, né? Ele pega um par lá, ele não pegou tudo, ele pegou um par de bois. E ele mata os bois e traz até uma ideia de um sacrifício, de uma oferta, na ideia do sentido do que foi dedicado ali, pode ser em relação a Deus, mas ele prepara uma festa para a comunidade, para celebrar ali em relação, pode-se dizer, porque ele dá tudo ali à comunidade, talvez tenha sido uma festa, ele mata os bois ali, matou e deu à comunidade. E ele pega os aparelhos, os instrumentos, né, agrícola ali, ele pega os aparelhos e faz de lenha para queimar os bois e dá ali o povo. Ou seja, ele estava perdendo coisas, estava perdendo bens, estava perdendo dinheiro, estava perdendo finanças, estava perdendo coisas em relação do que é seu, do que é do seu pai, não sei, do que é da sua família. E ele pega a carne daqueles animais e ele dá ao povo, e o povo comeu. Irmãos, o que é que a gente entende em relação a se firmar? Você consegue perceber que ele deixa literalmente para trás? Que ele firma, deixando para trás as coisas que podem atrapalhar, as coisas que podem corrompê-lo. Ele desfaz das coisas que podem mexer. Pensa Eliseu atendendo o chamado de Deus, vai lá curar, vai fazer milagre, vai ressuscitar o menino, vai falar lá com Neemias, vai falar com os reis. E de repente preocupado com os bois. E aí, pai, como é que está o meu boi aí? E aí, está certo? Vamos vender? Deu cria? Não deu? Não ia dar certo. Não tem como a gente entender chamado de Deus e preocupado com boi, irmãos. Não dá certo. A gente tem que se preocupar com o chamado que Deus tem e cuidar de pessoas, que é o chamado que foi o caso de Eliseu aqui, de uma maneira direta, né, específica. Sendo que também nós somos chamados para cuidar de pessoas, nós somos chamados para servir o reino, nós somos chamados para servir a igreja, fomos chamados para anunciar a salvação, chamados para anunciar a esperança. A questão é se eu estou conseguindo me enquadrar no que é esse chamado. Se eu estou conseguindo acordar para o meu chamado, se eu estou conseguindo me firmar nesse chamado. E eu achei interessante porque Eliseu, ele pega um símbolo que era do coração, do que ele cuidava,
E ele desfaz matando, ele desfaz ali, isso aqui não me pertence mais, isso aqui eu entendi, isso aqui, pai, está aqui, os demais, agora eu vou seguir Elias. A gente dá um beijo, um abraço, despedidos de vocês, mas Elias me chamou, a capa está aqui, eu vou seguir o chamado que Deus tem para a minha vida, eu vou ser um discípulo de Elias. E eu vou ser um sucessor, vou ser um profeta do que vou anunciar aí para esse período após Elias do que Deus tem para a minha vida no meu ministério. Ele, olha que interessante, irmãos, ele volta, apanha a parelha, mata os bois, queima o equipamento de arado, que tem um significado, e ele dá ao povo para comer. E a Bíblia não diz nem que ele comeu, a Bíblia diz que ele dá ao povo para comer. Desapego, irmãos. Desapego. Desapego às coisas que tem. E eu achei interessante, para seguir o chamado de Deus, achei interessante essa questão do firmado nesse chamado no período de 30 a 40 anos. Alguns pesquisadores, teólogos, diante da vivência de vida ministeriais, colocaram que pelo menos 30 a 40 anos ali é um período que a gente está mais firmado. Tem pessoas com 50 anos, que nem acordou, não está nem na primeira fase. E tem uns caminhando, chegando já para os 40, nem acordou para o ministério, nem passou pela primeira. E quanto mais na segunda, nem firmado está. Vai chegar na velhice, porque o coração está preso e amarrado a algumas coisas, e vai continuar cuidando de boi. Quando Deus tem para usar algo extraordinário na sua vida, para o nome dele ser reconhecido, glorificado, salvar pessoas, restaurar a vida de pessoas através de você. Pastor, o senhor está dizendo que eu tenho que largar meu trabalho, largar não sei o quê, que a gente já pensa logo confrontando, né? Vocês estão aí já falando, de repente já pensando, maquinando. Largar meu trabalho, largar meu concurso público, largar, sei lá, não sei o quê. Irmãos, eu não sei do seu chamado. De repente você precisa largar mesmo, como foi meu caso. Para início de conversa, eu não sei do seu chamado. E eu não sei também se você sabe do seu chamado, que é outra coisa. Por quê? Porque de repente, se você está na faixa ali nos 40 para 50 para cima, você nem acordou. Quer ver uma questão disso? Quanto tempo você está na igreja e o que você faz? Quantas vidas você já ganhou para Cristo? Quantas pessoas foram batizadas através da sua disposição, do seu tempo? Quantas pessoas se renderam a Jesus? Quantas pessoas estão na igreja por causa da sua disposição, da sua entrega? Quantas pessoas você conseguiu, sei lá, falar de Deus para ela pelo menos esse ano? Vou nem dizer a vida toda, pelo menos esse ano. Falamos ontem, nós somos cidadãos dos céus, vivemos nessa terra, mas como cidadão celeste. Que cidadão celeste é esse? Que cidadão é esse do céu que a gente não consegue ser um arauto para as pessoas? Que eu que estou precisando acordar e me firmar. 50 anos, me deparo com algumas pessoas que são promessistas. Eu sou promessista há tantos anos. Joia, prática. Como é que está a vida? Quantas coisas fez? O que é que fez para Deus? Mostra a obra das mãos, né? Mostra a obra das mãos. O que é que tem para mostrar para Deus, para a igreja, testemunho? Nada, irmãos. Não sabe nem orar. Sabe nem falar. Tem medo de falar de Deus até para um próprio crente. Na hora se desfaz até que é crente ou é cristão. Tem medo de conversar sobre as coisas de Deus. Não sabe defender nada da Bíblia. Que cristão é esse que está afirmado em quem? Em quê? Que não consegue entender que eu fui chamado para servir o seu reino. Chamado para servir o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Não acordei, não me firmei, eu continuo ali cuidando dos meus ideais, dos meus interesses. Até quando isso vai ser? Até quando vai caminhar isso? Você consegue entender, irmãos? Ele vai dar o beijo no pai, na mãe, apanha tudo, mata os bois, queima o equipamento dos bois, do arado, dá a carne, dá ao povo, comemora. Ele quer se firmar, ele não quer que aquilo pertença mais à sua vida. Ele quer fazer exatamente isso. Não quer andar com coisas que podem corrompê-lo em algum momento. Você já está firmado? Firmado estou? Você está firme? Irmãos, o que é algo firme? Pensa. Algo firme é algo que se abala com qualquer coisa. A gente encontra uma geração, uma galera que diz que está firmada em Deus. Meu Deus do céu. Para de congregar por qualquer motivo. Para de ler a Bíblia por qualquer coisa. Não tem prática espiritual, não jejuma, não ora, não tem joelho no chão.
Não tem nenhuma prática espiritual, não tem nada voltado para a missão, não se preocupa com nada do reino de Deus, não se preocupa com nada da igreja, não se preocupa com nada, nem com a sua família está preocupado. A gente está aí numa linha, como é que eu estou firmado? Firmado em quê? Firmado em quem? Qualquer coisa abala a gente, como é que eu estou firmado desse jeito? Isso é um ponto importante até para a gente poder pensar, será que eu sou salvo mesmo? Porque o que evidencia uma pessoa ser salva, irmãos? O que evidencia uma salvação na vida de pessoa? Ela continua do mesmo jeito, conheceu a Cristo, uma nova criatura, foi batizada e há anos e não tem nada na mão para contar. Não tem marca no corpo para contar em relação ao Evangelho. Não tem história para contar. É isso que evidencia uma pessoa. Está de cadeira cativa na igreja há tantos anos, dizer que é promessista. É isso que é estar afirmado. Eu queria que vocês guardassem isso, irmãos. Eliseu, ele desfez de tudo que poderia corrompê-lo. Ele deixa as coisas para atender o chamado de Deus, para firmar no chamado de Deus. Amém? Terceiro e último, irmãos. Está ali, já é exposto ali. Como é que eu tenho um coração desprendido e disposto? Finalizando bem meu ministério. Eu acordo para o chamado. Eu firmo no chamado. E eu finalizo o meu chamado. Servindo ao Senhor. Observe que a última parte do versículo 21 vai dizer assim: depois partiu com Elias e tornando-se o seu auxiliar. Algumas traduções vai dizer tornando o seu servo, tornando o seu discípulo. Ele parte, deixa as coisas, deixa pai, deixa mãe, deixa trabalho, mata boi, faz uma festa, comemora com o povo, ou de uma forma de oferecer a Deus, de sacrificar as coisas ali. E ele dispara para o seu chamado, meu amigo, ele corre. O texto diz que ele corre para o chamado. Corre atrás de Elias, vai atrás de Elias, vai atrás do teu chamado. Irmãos, Elias, fiz algumas pesquisas, Elias teve mais ou menos 50 anos de ministério. Me mostra na Bíblia onde você encontra uma pessoa que parou de servir a Deus, mesmo na velhice. Onde é que tem isso na Bíblia? Só um nome, tenta encontrar na Bíblia, só um nome. Me mostra na Bíblia. Uma pessoa que chegou para a velhice e diz assim: não vou servir, me aposentei na fé. Já ouviu isso? Tenta se aposentar da fé. Cuidado, aposentadoria está aí, né? Não funciona. Daqui a uns anos, ninguém sabe nem se existe mais. Imagina aposentar da fé. É um risco muito grande, né? De repente tem gente que tem carteirinha de aposentado na fé de idoso no serviço, anda no bolso. E quando alguém fala alguma coisa, olha, vamos fazer alguma coisa ali. Não, sou aposentado. Aposentado na fé. Ninguém quer estar nem aí para o serviço cristão. Irmãos, quando Paulo fala, por exemplo, que combatia o bom combate, o que ele estava fazendo escrevendo aquela carta ali? Ele estava preso, ia ser degolado, ia ser morto. Os apóstolos, a mesma coisa, todos eles. Moisés, ancião, estava no monte lá com cajado, e Deus pega o corpo do camarada e cai fora. Arão, todos eles. Davi, na velhice, na cama, despede de Salomão: meu filho, que Deus te abençoe, não sei o quê, servindo a Deus, falando de Deus, as coisas falando sobre Deus. E a gente chega depois, nos 40, 50, a gente já está meio aposentado para a fé. Perigoso, irmãos, isso. Você perde até o sentido da vida. Porque a vida está na vida, né? Nossa vida está em Deus, é a essência. E eu achei interessante a questão do finalizar bem. Aí uns pesquisadores colocou ali, olha, 40 anos para cima. Quantos anos você tem? Tem até um aniversariante hoje, né? E está nos 40, né? Quantos anos você tem? Eu já estou caminhando ali para o meu encerramento de ministério, né? Concluindo ali meu ministério até encerrar meus dias. Aí a pergunta é, tá, se eu estou com 50, 60 anos, sei lá quantos anos eu tenho, irmão, de repente você nem acordou para o chamado. Era para você estar encerrando o chamado, você nem acordou para o chamado. Eu estou ali entre 30 e 40 anos, vamos colocar assim, né? Lógico, pode ser para mais, para menos, aqui é uma ideia para a gente poder pensar em relação ao tempo, em relação à minha resposta a Deus, para a minha vida, né? Que Deus tem para a minha vida. De repente você está ali já firmado, cara. E eu nem despertei. E eu nem acordei, era para mim estar firmado no ministério, firmado na rocha, firmado ali. Aconteça o que acontecer, então eu não caio para um lado, nem para o outro, nem para a direita, nem para a esquerda, era para mim estar firmado. E tem gente que até antecede, né? Era para estar num estágio de firmado, já está caminhando para o finalmente, finalizando. Não, já não estou dando conta mais não, já quero pendurar a chuteira.
Tem essa moça. A maioria das coisas que a gente escuta, irmão, do pessoal que é mais de idade, a gente que é um pouquinho assim mais novo, né? Que não é tanto também tão novo, e assim, não, deixa essas coisas dessa moçada nova aí. Quando a gente vê na Bíblia, a gente vai ver o quanto representava um ancião para aquele tempo. A voz de um ancião, a autoridade de um ancião reunido no meio do povo. Do quanto significava a sabedoria do ancião, do quanto significava um conselho do ancião, quanto significava ter um ancião reunido numa assembleia, num conselho, entre o meio do povo, do que Deus tinha, representava algo muito importante, irmãos. Só a presença, só a participação ali. E de repente você consegue perceber, às vezes eu estou antecipando um negócio que não era para agora, dizendo sim um negócio que não era para agora, dizendo não um negócio que era para agora, inclusive para as coisas de Deus também. Não era para finalizar agora, eu estou entre os 30 e 40, já estou aposentado. Cadeirinha de ancião, idoso, na fé, não quero mais saber disso. Ou às vezes eu estou ali, né? Tem gente que está com 20, 30 anos já está morto. Você vai, vamos ali fazer um negócio, não consegue mais. Tem nem força. Já está finalizando o ministério. Já está no finalmente, não era para você estar ali. Aí a gente olha aí, firmou? Já está finalizando, então firmou, passou por esses estágios, tem muita história para contar, foi um Eliseu da vida. Não tem história para contar. Tem nada para contar. E sabe uma das coisas que eu acho fantástica na vida de Eliseu, irmãos? 50 anos de ministério, aproximadamente. Milagres e milagres ocorreram na vida de Eliseu, por meio de Eliseu, na vida de várias pessoas. Um homem que se desprende para viver em prol dos outros. Esse foi o chamado de Eliseu. Qual é a questão, irmãos? Se a gente é capaz de ter um coração desprendido e disposto para o que Deus tem. Aí tem gente que quer ter uma vida extraordinária, fantástica. É como chegaram para mim já uns anos atrás e disseram, pastor, nossa, como eu admiro a sua vida, você saiu de Maceió, veio para cá e tal, largou as coisas, tal. Veio até em Maceió, algumas pessoas foram em Maceió e disseram, pastor, o senhor deixou aquelas praias, aquelas coisas para estar em Brasília, no mato, no seco, no cerrado, nesse clima doido. Meu irmão, tem que cumprir o chamado e eu não posso estar apegado a essas coisas. Para a gente poder viver uma vida extraordinária com Deus. O extraordinário com Deus não é ter riqueza, o extraordinário com Deus é coisa simples. Eliseu deixou de ter uma casa para viver de uma forma itinerante. Deixou de ser o patrimônio para viver a riqueza de Deus. Viver tesouro no céu, acumular tesouro no céu. Eliseu deixou as coisas que estava apegado para cumprir o que Deus tinha para a vida dele. Enquanto ele servia as pessoas, servia os outros, servia o reino, Deus o abençoava, Deus cuidava dele. Tem pessoas que gostam de prender ali no meu reino, como a gente falou tanto aqui ultimamente esse mês, as coisas apegado, e a gente quer cuidar, a gente quer fazer, a gente quer... Quando Deus está dizendo, filho, desprende desse negócio aí, deixa eu cuidar. Deixa eu fazer, deixa eu dar a direção para você seguir. A questão é que, às vezes, a gente tem medo, irmãos, de entregar as coisas a Deus, porque Deus pode modificar os teus planos. Por isso que a gente é apegado. Eu duvido se a gente coloca as coisas que mais a gente quer fazer para agora. A gente diz assim, Senhor, eu entrego em tuas mãos. Ele diz assim, eu não quero isso para você não. Você tem medo, risco de dizer que Deus de repente faça uma outra coisa. Por isso que a gente não entrega, a gente segue um negócio que de repente Deus não quer. Aí a gente se arrebenta na vida, porque de repente não é um sim de Deus para você estar dizendo sim para essas coisas, onde era para dizer não. Depois partiu com Elias, tornando-se o seu auxiliar. Você consegue perceber, irmãos, o que é que te prende hoje? O que é que te prende hoje? O que mais você está apegado hoje? O que mais está agregado no teu coração? O que mais está voltado para o teu coração? O que mais te impulsiona? O que você está vivendo hoje? Pega essa métrica aqui, essa ideia aqui, que não é um fundamento, mas pega essa ideia e coloca, irmãos, eu vim entender meu chamado, demorou uns 7 a 11 anos para me entender de fato o meu chamado. Foi por volta dos anos 20 anos, por ali em diante, comecei a entender meu chamado. Falei para os irmãos uma outra vez que eu preguei aqui é mesmo uma continuação da última vez que eu preguei aqui. Demorei anos para entender, agora que eu estou no estado tão firmado e eu não largo as coisas de Deus. Não quero largar, eu estou firmadão lá, eu não quero largar. E agora eu quero encerrar, quando chegar um momento, continuar servindo, encerrar, podendo dizer, combati o bom combate. Estamos juntos ali, encerrando a carreira na permissão de Deus, na vontade de Deus. Os irmãos lembram, o irmão Laurindo, 104 anos,
Uma vontade para a igreja, irmãos, congregar. De ler a Bíblia, te falando dos mandamentos do Senhor, 104 anos. Se ele pudesse, ele rodava as igrejas nossas no DF todinho, o homem viajava de canto a canto. E a gente dizer que vamos encerrar a carreira, vamos parar, se você ainda tem vida para servir. Se você ainda pode se dispor, Abraão tinha 100 anos e o homem estava lá, durão, teve até relação com a mulher, teve Isaac. Mulher lá com os 90, tal. E como é que a gente não tem, irmãos? Ou seja, a gente mesmo já está se limitando e acabando com algo que Deus ainda tem continuidade para fazer. Às vezes a gente se depara com alguns pastores, algumas pessoas e diz assim, e fulano, como é que está lá na igreja? Rapaz, será que fulano não vai ser pastor? Ela disse, não, o cara não vai. Não entendeu o propósito ainda. Talvez lá na frente, quem sabe? Será que cicrano assim? Não, vai demorar muito, cara. E olhe lá se for pela misericórdia de Deus, porque não acordou para o chamado. Tem que acordar para o chamado, irmãos. Tem que acordar para o chamado, tem que se firmar no chamado. Aconteça o que acontecer, continuar firme no chamado. E eu tenho que finalizar bem meu chamado, finalizar bem minha carreira. Pense em seguir a Deus a vida toda e ser, por exemplo, como Judas no final das contas e pá. Renunciar à fé. Você consegue perceber, irmãos? Às vezes você está atrasado com a coisa que era para você ter feito já há muito tempo. E às vezes você está antecipado de uma coisa que não era para você fazer agora, num estágio de vida que não era para fazer agora. A gente se preocupa e cuida de tudo. Nosso coração é apegado a tudo, apegado às coisas, apegado a tudo. Mas quando se trata das coisas de Deus, o que era para me se preocupar, eu não me preocupo. O que era para me cuidar, eu não cuido. O que era para me administrar, eu não administro. O que era para me fazer, eu não faço. Eu tenho um lema de vida entre tantos, né? Eu costumo dizer, enquanto eu estou cuidando das coisas de Deus, Deus está cuidando das minhas coisas. Enquanto eu estou cuidando da obra do Senhor, Ele está promovendo as coisas que são essenciais, do que é necessário para a minha vida. Porque eu não sou provedor de mim mesmo. É Ele que provém nosso sustento, as nossas coisas. A questão é se eu tenho um coração desprendido e disposto para o que Deus tem para nós. Pastor, eu quero viver algo extraordinário na minha vida, mas eu não quero deixar nada do que eu tenho. Não vai ter. Não vai acontecer nada. Porque eu não sou capaz de largar nada, eu não sou capaz de fazer nada, eu não sou capaz de tomar uma decisão em relação. Eu não sou capaz. Irmão, tem gente, ele mata 2 bois, um par de bois. Ainda queima um aparelho, ali um instrumento. Tem gente que não é capaz de matar, de repente, nem uma galinha. Tem gente que não é capaz de desfazer uma coisa pequena, desfazer de coisa que está ao seu cuidado. De tomar uma decisão, de se firmar ali, de caminhar legal, de seguir bacana. E uma das coisas que mais a gente vê no meio da igreja, no corpo da igreja, é membro andando, tendo uma vida modo montanha-russa, né? Tá lá, às vezes está lá embaixo, está se arrastando, depois sobe de veia, diga, agora vai pegar fogo, agora vai. Parece que vai fazer, ao invés daquelas rampas que vem descendo assim, vai fazer assim, ó, só subindo. Aí de repente quando está chegando, aí desce, aí fica lá embaixo, vai fazendo assim, balançando para trás e para frente. Nem vai para um canto, nem vem para o outro, fica lá estagnado, estacionado. Irmãos, pelo amor de Deus, para um pouquinho. E pensa em relação ao chamado que Deus tem para a sua vida. Você vai ficar nessa, olhando para aquilo ali. Você vai antecipar as coisas. O que você vai fazer em relação ao teu chamado? Quantos anos você tem hoje? Obra das mãos. Será que a gente vai viver assim até quando, irmãos? Eu quero finalizar aqui com vocês. Tem umas imagens aí, questão pessoal, só para vocês familiarizar um pouquinho com a vida do pastor. Vamos lá, coloca aí para mim umas imagens aí. Esse ali sou eu, quando eu trabalhava na Record de Maceió, filiada lá, Record. Ali o cordãozinho ali da Record. Isso aí foi num evento aí. Larguei meu trabalho, amava. Irmãos, eu passei por 3 processos. Eita negócio, eu pensei que era um concurso público que eu estava fazendo aqui do Distrito Federal. Passei em 3 etapas para poder entrar na Record. Larguei, mexi em papéis. E o Espírito Santo falando comigo assim, meu filho, o que é que você está fazendo aí? Eu não te chamei para mexer com papéis, te chamei para cuidar de pessoas. E de vez em quando eu ia para o banheiro e chorava, voltava com os olhos todos vermelhos, as lágrimas escorrendo, porque eu estava entendendo o meu processo de chamado. Estava despertando, acordando para o estágio 1, meu chamado. Um emprego desejado, tem até acho que outra foto, passa aí, por favor.
um emprego desejado. Tava ali, ó, eu de camisa azul ali, magrinho. Aquela ali era a minha mesinha ali do financeiro, do contas a pagar. Ficava ali, aquele de caiu o gerente, o ar-condicionado. Eu lembro que a gerente chegou para mim do RH e disse assim: Paulo, tu vai sair mesmo? Eu disse: vou. Eu fui cumprir até dezembro de 2016. E ela disse assim: você é a única pessoa que, se o gerente sair hoje financeiro, você poderia assumir o lugar dele. Eu digo: nossa, tudo que eu queria. Mas eu preciso cumprir o chamado que Deus tem para minha vida. Preciso sair daqui, cara. Esse carinha ali, que é o gerente, esse cara aqui tá com a camisa de listra, né? Vermelha ali com branco. Ele chegou para mim numa sala de reunião, achei interessante, irmãos. A porta que eu entrei na empresa, para mim ser admitido, foi a mesma porta quando eu saí. Entendi que ali estava encerrando um ciclo da minha vida. Ele chegou para mim na sala de reunião lá, dos diretores e tal, me chamou, a gente bateu um papo. Eu disse: cara, não dá para mim mais não. Já era. Muito legal, empresa, amei, nunca trabalhei numa empresa dessa, trabalhei em 3 empresas, nunca trabalhei numa empresa como essa, que valoriza o funcionário, que cuida da saúde e tal. E eu nunca, que tá bacana, salário, não tenho que questionar nada, segunda a sexta, tudo certo. Mas Deus tem um chamado para a minha vida e eu preciso cumprir. Ele era católico, mas um católico legal, de fé, firmadão lá nas coisas que crê. E ele começou a me tentar, me provocar, ele dizer: Paulo, eu aumento teu salário. Eu disse: faz isso comigo não, cara. Faz isso não, deixa eu quieto, mexe comigo não. Vou falar com o diretor para aumentar teu salário, enfim. Eu disse: faz isso não, cara, eu não quero, não adianta aumentar salário, porque o preço do chamado é muito maior. A riqueza do chamado não se compara. Se compara, irmãos. Quantas pessoas eu já ajudei, quantas pessoas através do meu ministério, da minha vida, enfim, quantos casamentos feitos, quantos relacionamentos feitos, que de repente ali Deus daria outras pessoas, quantas coisas Deus fez através da minha vida, da minha disposição, do meu coração, desprendido e disposto. Não tem preço que pague, irmão, você levar uma pessoa para o altar e casar ali, ter uma aliança e as pessoas estarem bem. Não tem preço que pague você ver pessoas entendendo a fé e dizendo: pastor, poxa, eu estou aprendendo com o senhor muita coisa. Eu desprendi, joguei tudo. Ele disse, depois que ele me provocou, irmão, o gerente, ele disse assim para mim: Paulo, eu admiro a sua fé. E glória a Deus por isso, admiro a sua fé, porque eu recebi tanta proposta para tanto lugar, tanta coisa. E eu não fui capaz de me desprender de Maceió, da minha família, dos meus apegos, para poder atender outro estado do Brasil, que me chamaram de outra Record, de outra filial, e me chamaram e eu não fui. Esse cara aí foi um dos caras que me provocou, que eu aprendi muita coisa com ele na área administrativa, mas era eu ali, irmãos, desapegar dos bois, matar os bois ali, e cair fora e correr atrás do chamado. Passa aí um pouquinho, por favor. Aí comemoraram aí meu aniversário nesse dia aí. Galera da contabilidade, com financeiro. Isso aí em 2016, irmãos. Agosto de 2016. Passa mais um aí, por favor. Lembra de beijar pai e mãe? Eliseu, vai lá. Beija pai, mamãe, papai e tal. E depois corre lá atrás de Elias, mata os boi, come, distribui e tal. Papai, mamãe e maninha. Tá ali. Na outra vez eu mostrei uma foto eu chorando em pranto, né? Porque o chamado também tem seu custo, irmãos. Chamado também dói ali. Quantas vezes dá vontade da gente abraçar papai e mamãe e não estar por perto, de visitar, de tomar um café santo, de bater papo, de conversar. Chamado também dói. Chamado tem seus riscos, tem seus custos, tem suas coisas, mas o chamado ele é recompensador, galardoador. Passa mais aí um pouquinho. Essa aí é uma das casas que eu morei, irmãos. Que a gente financiou e tal, em um condomínio, e minha esposa, a gente morou uns anos, e essa casa hoje está para lá, alugada e tal, mas saí dessa casa, saí do meu lugar, pertinho do aeroporto, saí das minhas coisas, saí do meu sonho de MBA em finanças da FGV, queria fazer, quando cheguei na Bahia, fui atrás, corri para tentar me inscrever e tal, para poder viver um chamado de Deus, para poder viver algo que Deus tenha para a minha vida. Eu estou num estágio, irmãos, de estar firmado. Eu tenho 34 anos, 30, 40, vamos colocar aqui. Estou num estágio que estou firme. Não sei dos desafios, as questões da manhã, mas eu quero encerrar a minha vida cumprindo o meu chamado. Quero encerrar a minha vida cumprindo o que Deus tem para mim. Tentando cooperar com pessoas em relação ao reino de Deus, levarem essas pessoas, ser uma ponte aí para elas e quebrar os muros aí, as coisas que podem atrapalhar as pessoas. Pastor, e eu? Não sei, cara. Com você.
Tua vida está bacana hoje? Quantos anos você tem aí? Já firmou? Já está encerrando a carreira? Já acordou para o chamado? Desprendeu de tudo? Está apegado a tudo? Está disposto a servir a Deus? Queria que você entendesse isso, irmãos. Eliseu, ele acordou para o chamado. Eliseu, ele se firmou no chamado. E Eliseu, ele encerra servindo, cumprindo o seu chamado. Durante toda a sua vida. Eu gostaria que você ficasse em pé, irmãos, para a gente louvar a Deus juntos. Eu queria que você pensasse sobre isso. Queria que você pudesse pensar sobre o que Deus tem para você. Você sabia que foi a pergunta que eu mais fiz na minha vida? O que é que Deus tem para mim? O que é que o Senhor tem para mim? Foi uma das perguntas que mais eu fiz na minha vida. O que é que o Senhor tem para mim? O que é que o Senhor tem para mim? O que é que o Senhor tem para minha vida? O que é que o Senhor tem para mim? Mais eu fiz. E foi uma das respostas que mais eu tive. Eu estou te chamando para cuidar das pessoas. Estou te chamando para ajudar pessoas. Estou te cuidando para apacentar pessoas. O problema é que a gente tem até medo de perguntar o que Deus tem às vezes, porque vai que Ele pede um negócio que eu não quero ir. Vou ficar até envergonhado de orar agora, porque como é que eu vou orar a Deus se Ele está me chamando para um negócio e eu não sou capaz de dizer sim a Ele, o chamado dEle, mas eu estou dizendo não a Ele, mas dizendo sim a outras coisas. Onde era para me dizer não a outras coisas, dizer sim ao chamado de Deus, era para me dizer não ao que pode me corromper, não ao que pode me atrapalhar, não às coisas que podem interferir no meu chamado, nas coisas que Deus tem para mim. Era para mim fazer isso. Pergunte para mim, irmãos, ou para minha esposa que está ali, se valeu a pena a gente encarar o chamado. Minhas filhas nasceram aqui, continuidade, posteridade da minha família, que Deus tem para a vida delas, vão me ensinar no caminho. As promessas de Deus continuando, Deus abençoando, provendo as coisas que são necessárias. Mas tem que ter um desapego, irmãos. Tem que ter um desprendimento, tem que ter um jogar. Sabe quando você chuta o balde, que você está com raiva do negócio, que você está... aquele negócio está chateando você, e você chuta um negócio assim, cara, isso aqui não significa mais nada para mim. A música não significa mais nada para mim, vendi tudo. Até um piano que eu tinha assim de armário, de sala, que eu gostava pra caramba, trouxe até ele de Maceió pra cá no caminhão, ninguém toca nesse piano. Vendi o piano quando cheguei em Brasília. Você consegue perceber, irmãos, que a gente precisa queimar os boi? A gente precisa largar os boi, que a gente precisa dar beijo de papai e mamãe e dizer, vamos embora, que eu tenho uma vida para cumprir com meu Deus o que Ele tem para minha vida. O problema é que a gente não é capaz de largar as coisas. A gente não é capaz de encarar um chamado de Deus e viver em prol do seu reino e testificar do que Ele tem. E a gente fica lá cuidando de boi a vida toda. Se você quiser ficar cuidando dessas coisas, irmãos, é uma vontade sua, desejo seu. Mas eu não quis não, estou fora disso aí. E estou fora de encerrar a carreira, eu vou dar trabalho a muito pastor aí futuramente, aí quando eu ficar velhinho. Vou dizer, cara, isso aqui tá, vamos ver, no meu tempo não era assim não, vou ficar, meu desejo se Deus permitir. Eu queria que você pensasse sobre isso, em nome de Jesus. Em que estágio de vida você está? E se você está cumprindo... Imagine que você esse púlpito aqui, jogasse assim a capa dele, assim, na sua vida. Ele está aqui, sobre as suas costas. O que é que você faria? Quantos anos você tem hoje? Deixaria os bois? Queimaria, corria atrás de Elias para falar do seu chamado, despediria dos seus pais, você continuaria lá, talvez até jogava a capa fora. Sabe uma coisa que eu quero te dizer, para a gente orar? Você sabe por que Deus pede a Abraão, Isaac, que era o seu filho, o filho da promessa, o filho a qual Deus prometeu? Além de prová-lo, irmãos, para ele ter testemunho para contar, bagagem para contar, Deus pediu a ele o que ele mais amava. Deus pede a nós aquilo que mais a gente ama. Se a gente é capaz, mais que a gente é apegado, mais o coração está disposto, mais o coração está desprendido, mais que a gente está amarrado ali pelas coisas que a gente gosta, ama.
Se a gente é capaz de largar essas coisas por amor a Deus e por amor que Ele tem para nós. E Abraão vai lá, coloca Isaac lá no negócio, para entregar seu filho, a qual ele amava. Abraão não amava, mas ele amava mais a Deus, a qual deu o filho e a qual também pediu o filho. Você consegue perceber, irmãos, que a oferta é aquilo que nos custa, que Deus tem para nós, é o sacrifício da oferta, é o sacrifício da vida, é aquilo que você dedicaria a outras coisas, a pessoas, em sei lá o que, gastaria o tempo da sua vida. A gente tem dificuldade, irmãos, de receber a capa de Deus nos chamando, pelos apegos que a gente tem. E de repente você está lá naquele parâmetro lá, né? 20 a 30 anos, nem despertei para o meu chamado, já estou nos 35 para 40, nem sei, nunca vi nada na igreja. Nunca servi a Deus com nada, tem nenhum testemunho para contar. E já encerrou a carreira, parece. E sem fazer nada, encerrou. Irmãos, que chamado é esse que Deus tem com a sua vida? Descobrir o chamado, servir o reino, isso é importante para nós. Não é só importante para o reino e para as pessoas, é importante para mim. Deus sabia tanto como é que estava meu coração naquele momento, irmãos, que não tinha nada no mundo que comprasse o chamado que estava dentro do meu coração. Não tinha nada que fosse tão valioso. Cumprir o que Deus tinha para mim era a minha vida. Ou eu fazia isso, ou para mim a vida não tinha significado nenhum. Depois que você descobre o seu chamado, acorda para o chamado, não tem como você viver em prol de mais nada. Você quer viver em prol daquilo ali que é tudo para você. É a tua vida na mão de Deus, servindo a Ele, fazendo coisas gloriosas como foi Eliseu, irmãos. Milagres e milagres aconteceram. Como é que está teu chamado? Qual é o teu chamado? Que idade você tem? O que é que você faz? Qual é o teu serviço? Qual é o teu ministério? Qual é o teu dom? Quantos anos você tem de igreja? Mas quantos anos de fato você é cristão? Irmãos, a gente depara com pessoas que têm 40, 50 anos, 30 anos. Pastor, eu estou me convertendo agora. Eu sou promessista de berço, eu estou me convertendo agora. Por que isso, irmãos? Por causa de um coração que é apegado às coisas, que não se rendeu totalmente a Deus. Por causa de um coração que é apegado a pessoas. Por causa de um coração que é apegado às necessidades. Mas não entendeu que Deus é que cuida das necessidades e leva você para onde precisa para suprir as necessidades. Só um pequeno detalhe, só para você lembrar do que é cuidado de necessidade. Elias estava lá, o antecessor, né, de Eliseu. Eliseu é o sucessor. Elias estava lá na caverna, Deus envia corvo para alimentar Elias e dar água a Elias. Você crê nisso? Você crê no salmo lá que fala lá que não adianta a gente ter as nossas coisas, trabalhar arduamente enquanto seus amados eles dão enquanto dormem? Que você vai e trabalha ali, tá, mas os seus amados eles dão enquanto dormem. Você consegue perceber, irmãos, quem é esse Deus? Ele dizendo para nós, para você: filho, cuida das minhas coisas, cuida do meu reino, cuida das minhas vontades. A oração mais básica de fé que a gente sabe, o modelo da oração do Pai Nosso: venha a nós ao teu reino, seja feita a tua vontade. O problema é quando isso mexe com aquilo que eu creio, que eu penso, que eu não quero desapegar. Qual é a vontade de Deus sobre a minha vida? Se eu sou capaz de deixar tudo para seguir o que Deus tem. Eu quero orar com você, meu irmão. Se você desejar a oração, se você quiser vir aqui à frente e receber a oração, vem cá para a gente orar por você. Se você quer entender seu chamado, se você está aí nos 40 anos, 30 anos, 20 anos, nem acordou para o chamado, nem despertou para o chamado, não está firmado no chamado, quero orar pela tua vida, em nome de Jesus. Se alguém deseja receber oração, deseja se entregar a Deus, deseja abrir o coração, vem cá para a gente orar por você. Eu queria pedir ajuda dos ordenados, os diáconos, presbíteros, diaconisas, no nome de Jesus. Se você sentiu Deus te trazendo, se você sentiu isso, trazendo essa palavra, vem cá para a gente orar por você, no nome de Jesus. Vem cá para a gente orar pela sua vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Um detalhe importante na vida de Elias, na vida de Eliseu, que ele disse: olha, vai e volta e lembre-se do que eu fiz a você, lembre do teu chamado. Vai e volta e lembre do teu chamado. Despegue dos teus pais, mas volta, lembra do teu chamado. Em nome de Jesus, vem com o coração quebrantado, irmãos. Vem orar, vem com o coração aberto. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Nos ajuda, Senhor.
Não nos deixa perder tempo, Senhor, no Teu chamado. Nos ajuda a acordar no Teu chamado. Nos ajuda a nos firmar no Teu chamado, Senhor. Nos ajuda a encerrar o nosso chamado em Ti, Senhor. Até os últimos dias da nossa vida, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus eterno, nos ajuda a entender o chamado que o Senhor tem para nós. Não deixa a nossa vida peregrinar no deserto, Senhor. Um dos homens que mais sabe que existiu, Salomão, que pediu sabedoria ao Senhor, ele encerra Eclesiastes dizendo que de tudo que ele falou, amasse-me a temer a Deus e obedecer seus mandamentos. Isso é essencial para o homem. Não deixa a gente vagar, rodar, passar os anos e a gente para poder entender isso no final, Senhor. Nos ajuda a entender isso antes. Enquanto a gente tem vigor para poder te servir, para poder servir o Senhor no nosso chamado, aquilo que o Senhor tem para nós. Nos ajuda, Senhor. Ser chamado pelo Rei é uma dádiva. Ser chamado para esse tempo é uma dádiva. O maior galardão, o maior presente que nós podemos ter, Senhor. Que vale a pena largar tudo. Vale a pena largar tudo que pode nos prender, nos atrapalhar, nos corromper. Vale a pena nos separar das riquezas, das coisas que nos atrapalham, como fez Eliseu, Senhor. Meu Deus, aquele que deveria já estar despertado, firmado. Ajuda, Senhor, para que isso se cumpra logo. Para que o Senhor desperte e que de hoje em diante possa ter uma perspectiva diferente. Em nome de Jesus, que eu não estou aqui só para vir para um culto, eu estou aqui para servir o reino. Quando eu leio a Bíblia, não é só para mim, é para mim entender como é que eu posso ajudar o reino. Quando eu quando eu faço as práticas espirituais, é para entender como é que eu posso cooperar com esse reino, não só na minha vida. Porque também tem outra pessoa fazendo a mesma coisa e cooperando comigo de alguma forma. Nos ajuda, Senhor. É isso que eu te peço, no nome de Jesus, ajuda, Senhor. O Senhor conhece o coração do homem, nos ajuda. Em nome de Jesus, que a nossa vida tenha esse significado na tua vida, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. No nome de Jesus. Que possamos ter um coração desprendido e disposto para o que o Senhor tem para nós. No nome de Cristo, nosso Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor nos promoveu até aqui, Senhor. Todos os louvores, cânticos, palavra ministrada, os nossos irmãos, convidados, pessoas que estão aqui nos visitando. Que o Senhor abençoe cada um. E que cada um viva segundo conforme o chamado do que o Senhor tem para a vida delas. Em nome de Jesus. E nós despedimos dizendo que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja conosco. No nome de Cristo, nosso Senhor, nosso Salvador. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Irmãos.